Eu fiquei alguns segundos olhando para Alberto, esperando que ele continuasse. Ele não continuou. Colocou o relógio de bolso sobre a bancada e começou a organizar algumas ferramentas que já estavam perfeitamente alinhadas. Pegou uma pinça, limpou a ponta com um pano e aguardou. Depois fez a mesma coisa com uma chave de fenda pequena. Era um jeito estranho de encerrar uma conversa. O que aconteceu com a pessoa? Eu perguntei. Alberto levantou os olhos. Com qual pessoa? Com quem fica com o relógio. Ele olhou novamente para o objeto. Depende. Depende de quê? De quanto tempo ela fica com ele. Aquilo não me ajudou muito. Eu puxei a cadeira e me sentei diante da bancada. Você está falando de alguma coisa que aconteceu com os donos anteriores? Alberto demorou para responder. Estou falando de uma coisa que aconteceu com todos eles. Ele abriu a gaveta onde guardávamos as ferramentas de maior precisão e tirou um caderno pequeno, de capa preta. Eu já tinha visto aquele caderno algumas vezes, mas nunca tinha perguntado o que havia dentro. Alberto colocou o caderno ao lado do relógio. Você conhece a história da oficina? A história da relojoaria? Não, a história desse relógio. Ele abriu o caderno. As primeiras páginas estavam cheias de datas, nomes e anotações pequenas, escrita com a letra apertada de Alberto. Não havia desenhos, não havia explicações, só nomes. Ele virou algumas páginas e parou. Oswaldo Nunes. O nome estava escrito no topo. Abaixo havia uma data daquele mesmo ano e uma segunda data, ainda não preenchida. Quando você escreveu isso? Eu perguntei. Ontem. Eu olhei para ele. Antes dele voltar? Alberto assentiu. Por quê? Ele fechou o caderno. Porque eu sabia que ele voltaria. Como? Ele deixou o relógio aqui. Mas ele levou o relógio. Sim. Alberto abriu a gaveta novamente e guardou o caderno. É justamente esse problema. Naquela noite, fui para casa pensando naquilo. Não contei nada para meu avô. Eu ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo. E não queria transformar uma conversa estranha em alguma coisa muito maior do que realmente era. No dia seguinte, Oswaldo não apareceu. Nem o outro. Na terceira manhã, encontrei Alberto parado diante do armário de ferro. As duas fechaduras estavam abertas. Ele não havia colocado o relógio ali. O compartimento estava vazio. Onde está? Eu perguntei. Alberto não respondeu. Olhou para a bancada. Depois para o relógio grande que ficava atrás do balcão. Depois para o relógio da parede. Todos marcavam horários diferentes. Exatamente 1 minuto de diferença entre eles. Você deixou o relógio em algum lugar? Eu perguntei. Não. Então ele sumiu? Alberto passou a mão pelo rosto. Foi a primeira vez que vi aquele homem realmente cansado. Não. Então onde está? Ele apontou para a última gaveta. Eu não queria abrir. Mesmo assim, puxei a gaveta. O relógio estava lá, deitado exatamente no centro. A tampa estava fechada. O risco continuava atravessando o metal. A pequena lasca no vidro ainda estava perto do número 4. Eu olhei para Alberto. Você colocou isso aqui? Não. Então quem colocou? Ele não respondeu. Peguei o relógio. Estava frio. Não apenas frio como um objeto de metal que ficou dentro de uma gaveta. Estava muito frio. Foi quando eu vi o segundo som. Um tique. O mecanismo continuava parado. Os ponteiros não se moviam. Mas havia alguma coisa marcando o tempo dentro da caixa. Coloquei o relógio sobre a bancada. O som continuou. Alberto se aproximou. Escuta com atenção. Já estou escutando. Não. Escuta o intervalo. Ficamos em silêncio. O primeiro tique vinha do mecanismo. O segundo vinha logo depois. Sempre igual. Era quase como se 2 relógios estivessem funcionando ao mesmo tempo. Mas apenas um deles possuía mecanismo. Alberto pegou uma lupa. Examinou a tampa. Depois o vidro. Depois a lateral. Abra. Ele disse. Você tem certeza? Abra. Eu usei a ferramenta apropriada para soltar a tampa traseira. O mecanismo estava impecável. Engrenagens limpas, molas no lugar, nenhuma peça quebrada, nenhum espaço onde pudesse haver outro mecanismo. O som continuava. Aproximei o ouvido.
Naquele momento eu percebi uma coisa que não tinha percebido antes. O segundo tique não vinha do centro, vinha de trás, da própria tampa. Afastei o relógio do ouvido. Alberto? Ele não respondeu. O som está dentro da tampa. Ele pegou o relógio da minha mão, virou a peça e passou o polegar sobre o risco profundo que atravessava a prata. Então perguntou: Você sabe quando esse risco apareceu? Não. Nem eu. Mas você viu esse relógio antes, muitas vezes, e nunca tentou consertar? Alberto soltou uma risada curta, sem humor. Esse não é um risco que se conserta. Ele fechou a tampa. O segundo tique continuou. Naquele mesmo instante, a porta da relojoaria abriu. Era Osvaldo. Ele entrou devagar. Parecia exatamente como na primeira vez. Mesma roupa, mesmo rosto. Só havia uma diferença. Ele estava segurando o próprio pulso esquerdo. Bom dia, ele disse. Alberto ficou imóvel. Osvaldo olhou para a bancada, depois para o relógio. Eu sabia que ele estaria aqui. Alberto não respondeu. Osvaldo se aproximou. Ele passou a noite quieto? A pergunta me veio na cabeça novamente. Eu olhei para Alberto. Ele parecia estar tentando decidir alguma coisa. O que aconteceu com você? Eu perguntei. Osvaldo franziu a testa. Comigo? Você ficou quantos dias sem dormir? Ele olhou para mim sem entender. Eu dormi normalmente. Alberto interrompeu. Não minta. Osvaldo ficou em silêncio. Depois olhou para o relógio. Eu não menti. Você sabe o que está acontecendo? Não. Sabe sim. Osvaldo recuou um passo. Foi então que notei uma coisa no pulso dele. Uma marca escura circulava o braço inteiro, como se ele tivesse usado um relógio apertado durante muito tempo. Só que Osvaldo não estava usando o relógio. Isso apareceu ontem, ele disse. Ninguém havia perguntado. Alberto fechou os olhos por alguns segundos. Há quanto tempo você está ouvindo? Osvaldo olhou para ele. Ouvindo? Ouvindo o quê? Alberto apontou para o relógio. O tic-tac continuava. Osvaldo ficou pálido. Você também está ouvindo? Desde ontem. Ele deu mais um passo para trás. Eu ouvi isso antes de trazer o relógio. Alberto ficou sério. Onde? Osvaldo não respondeu. Onde você ouviu? Na minha casa. Dentro de quê? Osvaldo passou a mão pelo rosto. No meu quarto. Em qual objeto? Ele olhou para mim, depois para Alberto. Em nenhum. Alberto esperou. Osvaldo finalmente disse. Está vindo do meu peito. A oficina ficou em silêncio. Eu pensei que Alberto fosse reagir. Ele não reagiu. Apenas pegou o relógio do bolso e o colocou dentro do armário de ferro. Dessa vez, fechou as duas fechaduras. Depois se virou para Osvaldo. Você precisa ir embora. Por quê? Porque ainda dá tempo. Osvaldo olhou para mim. Tempo para quê? Alberto não respondeu. Então Osvaldo saiu. Fiquei esperando a porta fechar. Quando finalmente fechou, perguntei. Você disse a mesma coisa quando ele apareceu pela primeira vez. Alberto continuou olhando para a porta. Eu sei. O que significa? Ele demorou alguns segundos. Significa que o relógio ainda não terminou de escolher. Escolheu o quê? Alberto virou-se para mim. Quem vai ficar com ele? Naquele momento, ouvi um tic-tac novamente. Só que o armário estava fechado. E o som não vinha de dentro dele. Vinha da bancada. Olhei para o relógio que eu estava usando naquele dia. Meu relógio. O que meu avô tinha me dado quando comecei a trabalhar na oficina. Coloquei a mão sobre o vidro. Os ponteiros estavam funcionando normalmente. Mas havia outro som vindo de dentro. Um tique. Fiquei olhando para Alberto. Ele não pareceu surpreso. Apenas baixou os olhos para o meu pulso. Há quanto tempo você está usando esse relógio? Desde que comecei aqui. Alberto ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou. Você sabe por que seu avô mandou você trabalhar comigo? Ele se aproximou, pegou meu pulso, virou meu braço. A marca escura estava começando a se formar sobre a pele, exatamente onde a pulseira do relógio ficaria.
Alberto soltou meu braço. Seu avô sabia. Sabia o quê? Ele olhou para o armário de ferro. As duas fechaduras continuavam trancadas. Que um dia ele voltaria. O relógio no meu pulso continuou funcionando, mas por baixo do tic-tac normal havia um outro som, mais baixo, mais lento. E pela primeira vez, eu percebi que o segundo som não estava acompanhando o relógio. Estava acompanhando a minha respiração.